Fala turma, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Barbeiro Iniciante em 7 Passos. Quero que você fique comigo, principalmente se você é barbeiro iniciante e está tendo uma dificuldade quando o tema é degradê. Afinal, o que eu vou lhe passar aqui nessa aula são 5 perguntas-chave para você ter aquela confiança, para você não ficar quebrando aquela cabeça quando o tema é fade, degradê, disfarçado, como você aí, certo? Na sua região é, no caso, reconhecido esse corte que eu costumo dizer fade. Então, quero que você fique comigo, porque senão, sim, há umas perguntas que vai sim lhe dar 100% de autoridade nesse assunto. Afinal, uma coisa que eu posso dizer é que eu tive esse contato com esse tema há muito tempo atrás, lá atrás, quando eu tinha 10 a 12 anos, morando nos Estados Unidos, que todo mundo sabe aqui que o Maluco do Pedaço, aquele seriado, o Will Smith já usava degradê há bastante tempo. Então, se tem uma coisa que eu entendo, é fade. Eu quero que você fique comigo nesse vídeo, então não esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que meu nome é Rafael Lima, eu tenho 18 anos nesse campo de batalha no ramo da barbearia e eu ensino barbeiros iniciantes a sair da insegurança e fazer seus primeiros cortes profissionais em até 45 dias. Então fique comigo, pegue seu papel, pegue sua caneta, que eu lhe garanto que eu vou passar informações totalmente valiosas aqui. Afinal, eu quero que vocês entendam que sim, o fade ele é muito complexo. Já pega papel, já pega caneta, porque sim, depois da aula de hoje eu lhe garanto que você vai se sentir mais confiante quando o tema é degradê. Afinal, nessa aula eu vou ensinar para vocês 5 perguntas chaves, certo? Quando o tema é fade. Tranquilo? Então, se você está aqui comigo, eu quero que você pegue papel e caneta e já escreve logo aí 5 perguntas chaves em fade, porque hoje eu vou sim fazer você se tornar mais confiante. Afinal, você sempre deve pensar nessas 5 perguntas antes de ligar essa máquina. Então, fica comigo. Pessoal, nesse episódio, eu vou logo começar aqui. Rafa, qual é a diferença entre o barbeiro aí que faz 1 a 2 perguntas quando o tema é degradê e o barbeiro que faz 4 a 5 perguntas? Com certeza, de fato, eu vou logo dizer aqui para vocês, o barbeiro que faz 1 a 2 perguntas, ele não está fazendo o degradê que o cliente deseja. Ele está fazendo o degradê que ele acha melhor para o cliente. Porque depois de você souber essas 5 perguntas, o jogo vai mudar. Você vai olhar diferente da forma que você vê o degradê. Então, por isso que é muito importante você estar aqui conosco, não esquecer de curtir, de comentar, participar dessa aula, porque é uma aula que vai te trazer 100% confiança quando o tema é fade. Então, se você está comigo, vamos para cima, porque eu estou pronto aqui para lhe entregar muito ouro nesse vídeo. E com certeza o maior benefício, certo, de vocês fazer as perguntas corretas para o seu cliente é que você vai entregar exatamente o que ele estava buscando, desejando. E quando isso acontece, fidelidade. Ele acaba se tornando refém, porque é você que cuida daquela imagem. Ele consegue sim saber que não, se eu quero aquela imagem, é com aquele barbeiro. E onde é que eu noto que muitos barbeiros aqui, certo, acabam errando, pessoal? É porque normalmente, cara, eles já ligam a máquina e já saem executando. Depois de confirmar que o cliente quer degradê. Calma, cara, não liga essa máquina. É onde você está errando. Porque você tem que pensar, antes de ligar aquela máquina, por onde eu vou começar? E você vai começar assim fazendo as perguntas corretas, porque a pergunta te leva à técnica. Vou dar um simples exemplo aqui para vocês entenderem logo de cara. Toda vez, vamos imaginar que isso aqui é a costeleta, certo? Do acabamento. Tranquilo? Eu nem vou entrar aqui e falar sobre linhas e tal, não. Eu quero que vocês peguem apenas um exemplo aqui muito simples, tá bom? Seu cliente gosta disso aqui desenhado e você faz diagonal, tá errado. Isso aqui não está preservado. Seu cliente gosta disso aqui desenhado, se você fizer reto, tá totalmente errado. Então, olha só, como uma pergunta, você pode sim errar e entregar algo que o cliente não estava buscando. Porque se seu cliente ele gosta do acabamento bem desenhado, sim, eu vou trabalhar com uma linha curvada.
Porque com a linha curvada, eu tenho uma simples noção que isso aqui está bem desenhadinho, porque o zero não veio aqui. Então, é onde o jogo vira, quando você entende sobre isso aqui. Você entende que a pergunta lhe dá a técnica. Então, aqui nesse vídeo, eu vou sim falar para vocês 5 perguntas que, se você fizer na sua consulta antes de ligar essa máquina, você vai estar sim 100% confiante em que você tem que fazer. Então, já se inscreve, comenta e vamos para essa aula. E a primeira pergunta, pessoal, é: qual altura deseja? Exemplo, todos nós sabemos que o degradê tem suas 3 alturas: low, mid, high. Baixo, médio e alto. E normalmente, se você não sabe, ou então o cliente ele tem uma certa dúvida aonde são essas alturas do zero, você pode muito bem falar que, se for baixo, 1 dedo acima da orelha; se for médio, 2 dedos acima da orelha; e se for um alto, 3 dedos acima da orelha. Então, realmente, essa pergunta você consegue concordar com o cliente. E aí, seu Carlos, tudo bem? O senhor gosta exatamente 1 dedo, entendeu, do zero? O senhor gosta 2 dedos do zero? O senhor gosta 3 dedos do zero, um pouquinho mais lá em cima? Então, essa pergunta já vai de cara, certo, lhe entregar uma técnica. Lembrando aqui que essas 5 perguntas chaves, hoje estamos falando sobre fade, certo? Ela vai te dar uma técnica, tranquilo? Segunda pergunta: qual zero deseja? E sabemos que não existe só um tipo de zero. É onde vocês não estão entendendo. Quando você faz 1 a 2 perguntas, normalmente o barbeiro que decide o zero. E o segredo aqui, cara, é tu entender que o cliente precisa saber qual é o zero que ele está, sim, tendo o corte realizado. Você tem que entender, certo, que o cliente precisa saber do zero. Imagina só você estar doente, e aí? Você vai ficar refém aí de outro barbeiro, outro resultado? Imagina se você tem o poder de falar para ele exatamente como é o corte dele. Assim ele tem 100% de confiança em você. E a importância de você entender o seu cliente, certo? Qual o zero que ele deseja, é porque cada zero ele oferece também uma proposta. Onde você pode dizer assim: seu Carlos, o senhor deseja ir um zero da máquina de corte? Seu Carlos, o senhor deseja um zerozinho mais raspado, mas não tão pele? Você gosta da máquina de acabamento? Ou, seu Carlos, você gosta mais do navalhete mesmo, na lâmina mesmo, deixar um zerozinho usando a navalha? Ou, seu Carlos, você gosta de deixar aquela pele bem raspadinha mesmo, aquela região do acabamento do pezinho aqui bem raspado, que seria a shaver. Ou, se você notar que seu cliente quer o zero, mas quer ainda visualizar o acabamento, o zero da máquina de corte na alavanca 3, com certeza vai deixar cabelo para você fazer ainda o pezinho na lâmina. Então, essa pergunta, você identificar o zero, é muito importante. Afinal, você tem vários tipos de zero. Acabei de comentar aqui que temos 5 tipos de zero. Entendeu? Então, assim, faça anotações, pessoal, porque o que eu estou passando aqui são perguntas chaves. Tu vai ficar confiante. Então, só para vocês entenderem, os zeros que vocês têm hoje são zero da máquina de corte, zero da máquina de acabamento, zero da shaver, zero da lâmina e também aquele zerozinho com a alavanca 3 na máquina de corte para clientes que buscam, né, um corte mais curto, mas ainda, porém, sem perder aquele pezinho na lâmina. Pegou a dica? Massa, vamos aqui para a terceira pergunta agora, que exatamente o que eu costumo dizer aqui, pessoal, que muitas pessoas pecam, seria nessa região aqui, ó, de trás, cara. Você tem que entender que tem clientes que gostam de preservar essa região, certo? E uma das perguntas chaves que eu sempre falo é o quê? Deseja preservar a coroa? Por quê? Porque se você seguir reto, dependendo do degradê, exemplo, você pode fazer um degradê médio,
né? Mas ainda ali com a transiçãozinha curtinha e tentar preservar o máximo daquela coroa. Mas muitas das vezes, se for um degradê alto e você seguir reto, você pode acabar eliminando essa região e aí o cliente não vai gostar. Então, muito importante você entender e falar para o cliente se ele deseja preservar essa região, porque se normalmente o cliente gosta de uma região aqui mais cheia, você quer sim curvar, porque você deseja preservar. E se você seguir reto, você vai eliminar. Então, tá vendo aqui como é muito importante as perguntas-chave? Você pensa que é só perguntar uma ou duas perguntas? Não é. Não é, soldado. Desculpa, mas não é. Você tem que ter, sim, as perguntas corretas para te dar essa técnica. E outras delas é o que a gente estava falando agora recentemente, que seria se ele deseja pezinho marcado. E o que seria um pezinho marcado? Uma boa referência que você pode utilizar aí, certo? Para você sondar com seus clientes. Se eu gosto de trazer uma referência, a gente tem um cantor hoje, né, aqui no nosso Brasil, que é o Alexandre Pires, e queira ou não, ele gosta disso aqui, sabe, bem desenhado, certo? Então você pode se utilizar essa referência aí, tranquilo, para dizer que se ele gosta de ser algo bem desenhado. E como a gente estava falando antigamente, certo? Se ele gosta do pezinho bem marcado, provavelmente você vai trabalhar com linhas em curvas e não, né, linhas retas. Você até pode trabalhar com linha reta. A linha, no caso, degradê baixo, linha reta e degradê médio, linha reta, você ainda vai preservar. Pois se você fizer um degradê alto em linha reta, acaba que você não preserva o pezinho e nem um drop que é na diagonal. Então, você tem que ter ali aquele muito critério de jogo de cintura ali para entender realmente o que o cliente deseja. Tranquilo? Então, o pezinho com certeza é uma das chaves. Então, normalmente eu sempre estou fazendo essa pergunta aqui. Ao ligar aquela máquina, sabe? Pá! Liguei aquela máquina, eu disse, opa, o senhor gosta de preservar a coroa e o pezinho aqui? Então, assim, nunca quer também atacar várias perguntas. Vai ali, liga a músicazinha e vai jogando ali no atendimento, né? Colocando a capa devagarzinho, fazendo a sua consulta. Afinal, eu sempre falo que você não quer logo de cara atacar um bocado de perguntas no cliente. Tá? Você quer ir com calma, com critério ali, certo? Falando bem direitinho na forma que você acha que deve, mas você tem que perguntar, porque se você não perguntar, normalmente você vai fazer o que você deseja e não o que o cliente está buscando. Tranquilo? Então agora vamos para a próxima pergunta, porque vocês têm que entender isso aí que eu noto que muitas pessoas pecam, que é no low fade. Porque às vezes o low fade, muitas pessoas pensam, né, que existe uma marcação ali por ter deixado muito volume nessa região e na região da coroa. Só que você tem que entender uma vez por todas, desculpa, você tem que entender uma vez por todas que alguns degradês sim são com aparência mais marcados e outros não. Rafa, como assim? Não estou entendendo. Você já observou que existe degradês que são tem uma sombra mais aberta? Você consegue notar assim nítido ali o branco, o cinza e o preto? E você também já observou que existe alguns degradês que têm uma aparência mais marcada? Isso a gente está falando de transição, certo? Então, normalmente o low fade, que é o, né, degradê baixo, normalmente ele trabalha muito com a transição curta, afinal, né, ele queira ou não, ele conecta com um cabelo muito grande. Então, aquele cliente gosta só do efeitozinho na lateral. E para isso, queira ou não, o barbeiro ele precisa trabalhar numa transição muito curta. E acaba que muitas pessoas pensam que está um degradê marcado, mas não está, pessoal. Certo? Normalmente eu sempre falo, o maior degradê que você vai trabalhar com transição curta, certo? Eu costumo dizer que são o degradê baixo e com certeza o cost taper fade, certo? E também um pouco do bust fade também, que é o moicano, afinal quando o cliente quer bastante volume nessa região. Exemplo, toda vez que você vai fazer algo low, que é algo baixo, provavelmente é porque você vai construir um certo tamanho para alguma região superior. Então, muito, muito importante você entender sobre transição.
Por que sobre transição? Porque normalmente a gente tem dois tipos de transição. E quais são elas? Uma transição mais aberta e uma transição mais fechada. E você tem que entender que cada uma delas, nela, dão uma proposta. Então, tá vendo que realmente tudo isso aqui dá uma proposta? Então é por isso que vocês têm que entender, pessoal. Isso aqui não é brincadeira, cara. Você está mexendo com a autoestima das pessoas. E degradê no momento que você passou a máquina, me desculpa te dizer, não tem mais volta, soldado. Então, por isso que é muito importante você prestar atenção e você observar e falar essas perguntas durante seu atendimento. Isso aqui que está na sua frente não é besteira. É puro conhecimento que faz a diferença no seu dia a dia. E eu não estou aqui falando algo aqui para tentar vender nada, não. Eu estou aqui realmente passando conhecimento real que se você escrever e você aplicar, eu sei que vai transformar a sua vida. Essa sim é a realidade. E muitos barbeiros sabem aqui que a maioria faz de uma até o máximo estourando 3 perguntas. Cara, tenta trabalhar essas 5 perguntas no teu atendimento. Eu não estou mandando você aqui, esse cliente sentou e tu pá. Não, cara. Jogo de cintura. O cliente sentou lá, vai soltando uma, soltando outra, coloca na capa, bem devagarzinho, e aí identificando o que você vai fazer. Afinal, existem vários tipos de pergunta, porque a gente está falando só de fade. Então, o cliente pode aplicar o degradê na lateral e tesoura em cima. Então, você ainda tem que identificar o que ele quer na tesoura. Mas eu não vou falar nessa aula, mas com certeza já comenta aí, porque eu quero preparar essa aula aqui para vocês. Tá? Então, assim, muito importante você estar conosco aqui, certo? Em nosso canal, compartilhando, certo? Comentando, porque afinal, queira ou não, a dúvida de vocês é o assunto que eu vou trazer para dentro da sala de aula aqui. E eu acredito que tudo que eu estou falando aqui, sim, faz a diferença no dia a dia de vocês. Certo? Então, antes de eu finalizar essa aula, certo? Eu quero sim pedir a vocês para sempre curtir, comentar, compartilhar e não esquecer de se inscrever no nosso canal, tá bom? E se o tema for fade, não esqueça de fazer essas 5 perguntas que com certeza vai lhe dar assim mais segurança na hora da execução. Tamo junto, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.